Volume 01, Capítulo 22, S contra A. De manhã, corri até a masmorra Nihonium. Havia um quadro de status na entrada, então decidi verificar minhas estatísticas. 1 de 2. Nível 1 de 1. HP, S. MP, F. Força, S. Vitalidade, F. Inteligência, F. Força de vontade, F. Velocidade, F. Destreza, F. Sorte, F. Como de costume, fiquei preso no nível 1. No entanto, assim como meu HP chegou a S, por farmar no primeiro piso, minha força agora era S, por farmar no segundo piso. Como tal, eu estava naturalmente indo para o terceiro piso hoje. Passei direto pelo primeiro piso e segundo piso, que estavam cheios de esqueletos e zumbis. Os que quebraram paredes para me emboscar eram irritantes, mas eu os ignorei completamente, e em pouco tempo cheguei ao terceiro piso. Sua atmosfera era semelhante à dos andares anteriores. Uma caverna escura, úmida e natural. Um monstro apareceu em pouco tempo, um bruto humanoide vestido com bandagens que arranhava seu caminho para fora do chão. Parecia ter aproximadamente o mesmo tamanho de um humano normal, embora um pouco maior. Se pressionado a dizer, eu o chamaria do tamanho de um lutador profissional. É um daqueles homens múmia do Monster Quest, não é? Eu já tinha enfrentado esqueletos e zumbis até agora em Nihonium. Parecia que cada masmorra tinha suas tendências e suas especialidades. Este andar era o mesmo, outro monstro morto-vivo tinha aparecido, desta vez uma múmia. Ver minhas teorias confirmadas foi um alívio. Depois de soltar um suspiro de contentamento, decidi confirmar algo. Disparei minha arma na múmia que avançava. Como era tão grande, era um alvo fácil, mas meu primeiro tiro só fez com que ela cambaleasse um pouco antes de continuar sua investida. Entrei em pânico um pouco e atirei várias vezes, esvaziando o cilindro inteiro do revólver na cabeça da múmia antes que ela finalmente voasse de seus ombros. Mais de 10 balas depois, eu a tinha eliminado. Nesse ponto, eu estava suando um pouco frio, mas pelo menos o drop do monstro foi o mesmo de sempre. Monstros de Nihonium normalmente não dropavam nada. Apenas alguém com rank de drop S, como eu, poderia receber algo. E os itens em questão eram sementes que aumentavam as estatísticas. Peguei a semente, que imediatamente desapareceu na minha mão. A velocidade de Ryota aumentou em 1. Isso também foi o mesmo. Outra onda de alívio tomou conta de mim. Parecia que o terceiro piso aumentaria a minha velocidade. Sabendo disso, procurei animadamente por mais múmias. Uau! Uma emboscada de múmia. Uma parede desabou, e uma apareceu dos destroços para se agarrar a mim. Eu lutei. Por sorte, minha arma estava apontada para o corpo dele, então eu atirei. Bang, 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 bang. Eu atirei muitas balas, mas elas não fizeram muita coisa. Chutando para frente para tirá-lo de mim, então eu o acertei com um chute giratório. A múmia se curvou na cintura. E se partiu ao meio. Ela caiu no chão e dropou outra semente. Enquanto a pegava, pensei por um momento. Ao contrário dos andares anteriores, a arma não era muito eficiente aqui. Parecia que ataques diretos com minha força de rank S eram melhores. Talvez a arma fosse melhor usada como uma medida de emergência? Com isso decidido, torci meus punhos para me preparar e continuei caçando múmias. Acabei ficando bem cansado devido ao esforço extra, mas consegui aumentar minha velocidade de F, parei até o almoço. Quando voltei para Ciclo, fui a um lugar chamado Hollow Hollow. Era como um grande refeitório público. Quase todos os clientes eram aventureiros. E como tantos aventureiros se reuniam ali, era um lugar animado. Sentei-me e pedi uma refeição leve. Emily e eu tínhamos planejado nos encontrar lá hoje. Eu não precisava do carrinho mágico de manhã quando ia para Nihonium, então eu emprestei a ela enquanto ela quebrava pedras e farmava flores em Arsenic.
Você realmente poderia colocar flores lá, então eu sabia que ela ganharia muito dinheiro. Esperei animadamente para saber quanto ela tinha ganhado. Depois de um tempo, uma sombra caiu sobre mim. Ela estava aqui? Emily, gritei. E ainda assim, quando olhei para cima. Olá! Ryota Sato, eu presumo? Não era Emily. Em vez disso, fui recebido por um homem esbelto que provavelmente estava na casa dos 20 anos, o tipo de cara que parecia um ídolo bonito. O homem sentou-se bem ao meu lado antes de perguntar: Você se importa se eu sentar aqui? É um pouco estranho perguntar quando você já fez isso. Quer dizer, há muitos outros lugares vagos por aqui. Tenho negócios com você. Por que mais você acha que eu disse seu nome? Pensando bem, ele tinha. Olhei para ele novamente e perguntei: Quem é você? Pessoas próximas me chamam de Ney. Você é livre para fazer isso, se quiser. Não sei qual é a desse cara, mas estou me encolhendo. Acho que vou passar. De qualquer forma, o que você quer de mim? Justo. Sabe, você tem um corpo de arrasar, amigo. Você está atrás do meu corpo? Exclamei enquanto pulava da cadeira. Agora eu realmente queria fugir. Hahaha, não, não. Eu não sou gay, se é isso que você quer dizer. As pessoas cometem esse erro frequentemente, mas eu sou mais hétero que elas conseguem ser. Tem provas? Perguntei, mas rapidamente percebi que era uma pergunta extremamente rude. O estranho se virou e gritou: Venham, Liu e Han. Pouco depois, duas mulheres se aproximaram da nossa mesa. Uma era uma beldade voluptuosa que parecia um pouco mais velha que o homem, enquanto a outra era uma gracinha que parecia estar no final da adolescência. Em outras palavras, uma era como uma irmã mais velha, enquanto a outra era como uma irmã mais nova. Você já terminou? Temos que ir embora. Hahaha, não, queridas. Esse homem aqui acha que eu jogo no outro time. Oh, é só isso? Uau! Nós sabemos melhor. Uau! Liu e Han o beijaram. Foram beijos rápidos, mas não havia dúvidas de que os três estavam romanticamente envolvidos. Depois de provar sua alegação, as duas mulheres voltaram para seus assentos. Essas duas são minhas parceiras, tanto oficialmente quanto privadamente, explicou o homem. Se certo? Então aí está. Eu sou hétero. Convencido agora? Sim, estou convencido, sim. Na verdade, eu estava puto porque esse cara tinha seu próprio mini-harém, mas honestamente foi um alívio também. E então, eu perguntei. Então, o que você precisa de mim? Bem, eu esperava tocar esses seus braços, ele respondeu. Você está atrás do meu corpo, então? Pulei com mais força do que da última vez, derrubando minha cadeira no processo. Não assim. Ok, que tal isso? Vamos fazer queda de braço. Queda de braço? Por quê? Ouvi um certo rumor ontem. Aparentemente, você nocauteou um homem gigante com um soco. Fiquei aliviado, mas algo parecia estranho. Ele estava de volta ao modo normal e sério. Fiquei interessado na sua força, ele continuou. Então aqui estou, pronto para ver se os rumores são verdadeiros. Isso é um fato? O que você me diz? Tudo bem, eu aceito. Obrigado, o homem exclamou enquanto colocava o cotovelo direito sobre a mesa. Fiz o mesmo e apertei sua mão antes de perguntar. Pronto? Sim. Pronto. Vai. Imediatamente, eu tensionei meu braço. Coloquei muita força nele. Gay ou não, eu não queria ficar de mãos dadas com um homem por muito tempo, então tentei terminar imediatamente. No entanto, ele não se curvou. Nossos braços tremeram, indicando que estávamos parados. E então, fiquei sério. Agarrando a mesa com a mão esquerda, coloquei toda a minha força na direita.
O equilíbrio foi quebrado. Pouco a pouco, eu o empurrei para baixo até que as costas da mão dele estivessem pressionadas contra a mesa. Eu tinha vencido. O quê? Ney perdeu, gritou uma de suas garotas. Eu sou muito fraco. É o que acontece quando você relaxa no nível máximo. Às vezes, um homem precisa aprender uma lição. Mas Ney, eu nunca vi ninguém te derrotar em uma demonstração de força, protestou a outra. Sempre tem alguém melhor por aí. Só aconteceu de ser ele, certo? Eu conseguia entender o choque delas, especialmente da mais nova. Eu tinha força de rank S, mas mesmo assim eu tive que dar tudo de mim para derrotar esse cara. Não havia dúvidas em minha mente de que ele tinha força de rank A. O homem se virou para mim e riu, hahaha, você me venceu. Você é incrível, amigo. Eu poderia dizer o mesmo sobre você. Eu estava um pouco cauteloso com um homem com força de rank A. Não por causa da outra coisa, no entanto, eu não estava mais preocupado com isso. E então, eu o encarei. Nós não estávamos exatamente nos encarando, no entanto, já que ele encarou meu olhar de frente com um sorriso. Ha! Já resolveram, garotinhos? Quem quer um pouco? Vou mostrar a vocês um verdadeiro lutador de braço de ferro, um homem mais velho interrompeu do lado. Ele era um homem corpulento e de rosto peludo, que lembrava um lutador profissional ocidental. O homem sentou-se à minha mesa, colocou o cotovelo sobre ela e exigiu uma queda de braço do meu oponente anterior. Ele tinha alguém com ele também, mas era um jovem de aparência mais normal. O amigo dele interrompeu, dizendo: Ei, pare com isso. Pichi, por quê? Eu tenho que mostrar a esses pequenos brotos de feijão o quão duro o mundo real pode ser. Não se preocupe, eu vou apenas dar uma lição neles. Não é isso que eu quero dizer. Aquele homem é Nip. Sim, eu sei. O homem magro sorriu, sentou-se ereto e apertou a mão do grandalhão. O braço do oponente era 3 vezes mais grosso que o seu. Agora que estavam cara a cara, estava claro quão frágil esse cara parecia. Ei, agora, só para você saber, eu ganhei e eu tentei dizer. No entanto, o magro rapidamente me interrompeu. Eu preferiria ir primeiro, ele disse. Então, ele se virou para o companheiro do grandalhão e declarou: Você pode agir como árbitro. Mas, por favor, ele insistiu. Que a aula comece. Garraha. Oh, vou pegar leve. E esmagado. Houve um barulho alto quando algo bateu na mesa. Era o braço do grandalhão. Em um instante, ele foi dobrado em um ângulo que realmente não deveria ser capaz de dobrar. Hagra! O grandalhão gritou. O jovem com ele pressionou suas próprias têmporas em irritação e disse: Eu tentei te impedir. Desculpe. Neptune, certo? Ele é apenas um idiota, então eu imploro, por favor, não seja tão duro com ele. Ele se curvou em um ângulo perfeito de 90 graus em sinal de desculpas. O homem esbelto, que aparentemente se chamava Neptune, manteve o sorriso enquanto respondia: Oh, não seja bobo. Tudo o que fizemos foi uma pequena queda de braço. Por que eu ficaria bravo com ele? Obrigado pela sua compreensão. O jovem curvou-se novamente e arrastou o amigo para longe, provavelmente para tratar seu braço. Então, seu nome é Neptune? Perguntei. O refeitório explodiu em comoção. Aquele idiota nem percebeu? A princesa Liu e a princesa Han estão logo ali, então é claro que essa é a família Neptune. Eu nunca os vi pessoalmente. Espera, então aquele outro cara venceu Neptune na queda de braço? Quem é ele? Tudo o que sei é que ambos são monstros completos. Neptune. Acho que já ouvi esse nome em algum lugar. E não estou falando apenas do deus do mar. Se você for enviado para um novo mundo e tiver ouvido o nome de alguém antes de conhecê-lo, isso geralmente significa que ele é realmente um grande negócio.
Não consegui lembrar agora, mas Neptune provavelmente era uma dessas pessoas. E aí, que tal uma revanche? Ele perguntou. Prefiro não fazer isso. Já está ficando muito barulhento aqui. Au, que pena. Ótimo. Liu, Han. Neptune se virou enquanto chamava os nomes de suas meninas. Então eles finalmente estão indo embora? Eu me perguntei. Mas, de repente, um som estranho cortou o ar. Tudo pareceu mudar para a câmera lenta. Droga! Isso é ruim. Não sei o que está acontecendo, mas sei que algo ruim está prestes a acontecer. Eu dei um soco reflexivo. Foi um soco de potência máxima, de rank S, que tinha como objetivo me proteger a todo custo. Bom! Houve um som explosivo, seguido por uma onda de choque. A mesa entre Neptune e eu recebeu o impacto da força e explodiu em lascas. Eu cambaleei para trás, mas consegui manter o equilíbrio. Que diabos foi isso? Perguntei. Você não é ruim, amigo, Neptune murmurou enquanto seu braço pendia frouxamente de seu ombro. Estava sangrando e machucado. Finalmente percebi que o que eu tinha socado era o braço dele. De fato, nós tínhamos acabado de socar os punhos um do outro. Corri para olhar o meu, estava vermelho e dolorido, e meu pulso doía como se tivesse sido torcido. Era como se eu tivesse batido em uma máquina de socos com toda a força, mas parecia que eu estava mais ou menos bem. O clamor ao nosso redor ficou mais alto. Ele venceu Neptune? Uau, Neptune realmente perdeu, não foi? Sério, quem é esse cara? Pessoas aterrorizadas nos encaravam, principalmente eu, de uma distância segura. Enquanto isso, Neptune estava agindo de forma totalmente indiferente. Sua namorada mais velha, Liu, curou seu braço com magia. Você é incrível, ele meditou. Ei, escute. O que? Por que você não se junta à família Neptune? A pergunta dele não pareceu nada hostil, mas tive que rebater. Você é gay ou não?